noite, senhoras e senhores. Dando sequência às atividades científicas do Núcleo de Desenvolvimento Regional da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, nós hoje teremos a nossa 55ª conferência, ministrada pela doutora Raquel Aline Schneider, cuja temática é relações familiares, no mercado de trabalho e a situação das mulheres e dos migrantes de destino. A doutora Raquel Aline Schneider é graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, é mestre em Desenvolvimento Regional e Agronegócio também pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ambos campos de Toledo, e é doutora em Demografia pela Universidade Federal de Minas Gerais, CDPLAR. A Raquel Aline Schneider é com grata satisfação uma ex-egressa dos nossos bancos escolares, tanto da graduação quanto do mestrado, e meu especial prazer ex-orientanda, e assim sendo, agradeço a presença de todos nesta noite, em nome do programa, em nome do Núcleo Regional de Desenvolvimento Regional, em meu nome, professor Ricardo Rippel, a audiência e a participação, e passo a palavra à nossa palestrante de hoje. Raquel, a palavra. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui de novo. Espero que vocês gostem, esse fruto da minha tese de doutorado e que seja proveitoso aqui para todos. Então, iniciando esse tema, que eu escolhi muito naturalmente ao desenrolar das disciplinas que eu fui trabalhando e apresentada mais de perto sobre questões de gênero, já trabalhei sempre com a migração, então foi um tema que foi surgindo naturalmente. Essa questão do fator econômico como o principal motivador da migração é uma das conhecidas. E junto com ela, você já tem uma coisa meio atrelada, que é os homens vistos como os agentes que migraram. Então, como eles são mais relacionados com o mercado de trabalho, eles são considerados aqueles que têm iniciativa de migrar com um perfil mais independente e aventureiro, que teriam mais laços, os laços mais fracos com suas famílias e locais de origem, que facilitaria a migração. E complementar a isso, as mulheres são muito pensadas como as acompanhantes. Então, elas migram porque o marido migra, porque a família migra. E mesmo quando elas migram também de forma independente, muitos colocam a questão de que aí elas estariam tomando um comportamento, né, muito parecido com o do homem e não se justificaria a sua consideração à parte dos estudos. Todos esses fatores contribuíram para que a gente ainda tenha poucos estudos considerando a migração interna das mulheres, mesmo com elas tendo cada vez mais participação no mercado de trabalho. Coisa que foi muito mais desenvolvida na migração internacional, porque a gente teve um aumento da participação das mulheres na migração internacional. Então, coisas muito relacionadas a mercado de trabalho, de cuidados, uma questão mais à parte aqui, mas só para fazer esse paralelo, veio ainda dessa literatura internacional pela própria falta desses estudos na migração interna, e por isso eu achei relevante a gente trazer essas considerações. E aí, diante disso, o objetivo foi, então, verificar se houve feminização dos fluxos do Nordeste para São Paulo e de Minas Gerais para São Paulo entre as décadas de 80 e 2000. Esse termo feminização da migração, eu pego emprestado dessa literatura internacional, e aqui um significado mais profundo, não é só apenas, houve uma participação das mulheres nos cursos, não, ele está muito mais ligado com essa questão de independência da migração, de agência da migração das mulheres. Então, vou mostrar mais para frente como que eu estabeleci isso.
E esses fluxos que eu escolhi, Nordeste São Paulo e Minas São Paulo, foi realmente por serem trajetórias migratórias já muito consolidadas, estão aí perdurando há décadas, e você tem tanto um componente mais flexível, que ele vai relacionado, né, com variações econômicas, essa resposta, mas você também tem já um fator inercial nesses movimentos. Então, o fato de já ter pessoas no destino que você conhece, que vão te ajudar lá, já estabelece esse link e essa migração, um componente dela sempre perdura. Então, são fluxos que vão me dar mais estabilidade para eu fazer essa análise. Então, por isso que eles foram os escolhidos aqui. E diante dessas ações, eu estabeleci duas hipóteses centrais. A primeira é que haveria o aumento da migração feminina, feita de forma individual, indicando uma ampliação da independência das mulheres e seus deslocamentos. Mais para frente, a gente já vai ver como eu fiz essa medição. E a segunda é que também, pensando no mercado de trabalho, haveria um aumento da participação delas nele nas últimas décadas, como ocorreu de forma geral para as mulheres, mas também uma melhora relativa dessas mulheres nesse mercado de trabalho. Então, é aqui que eu incorporo essas questões mais abrangentes da feminização da migração. E aí, pensando em como fazer isso, eu construí 5 objetivos específicos. O primeiro foi se apresentando conforme eu fui fazendo a revisão da literatura, que foi fazer esse levantamento mais sistemático sobre as considerações da migração feminina, as principais abordagens teóricas do fenômeno da migração. Então, conforme eu fui levantando esses textos, eu vi que isso ainda não tinha sido feito. Então, eu encontrei algumas coisas, mas muito superficialmente, e eu decidi fazer esse apanhado geral. Então, como as mulheres foram abordadas, ou nem abordadas, né, nessas diferentes coisas, temas, diferenças de sexo, como isso implicaria na migração ou não. Então, foi bem colocado na tese. Para uma verificação mais quantitativa, então, ver se houve uma mudança na participação das mulheres nesses fluxos que eu considero, então, se aumentou a proporção de mulheres ao longo do período, uma coisa bem mais tranquila, mas eu também criei uma categorização do tipo de migração, que eu divido a migração entre individual e conjunta, e examino se ocorreram alterações nesse período, então, se houve um aumento dessa migração feita de forma individual, vou apresentar para vocês como eu fiz isso, e faço a análise da evolução delas, da participação delas no mercado de trabalho e a sua situação relativa no mesmo. E também outro objetivo foi se impondo conforme elas foram se apresentando, foi fazer essa consideração da origem das migrantes como um condicionante da situação delas no mercado de trabalho de destino, porque foram aparecendo mudanças claras relacionadas a essa origem das migrantes. Então, basicamente, esses foram os objetivos estabelecidos para a gente ter uma ideia se ocorreu a migranização da migração. E aí, para ter uma ideia aqui do meu referencial, o que eu me baseei foi nesses grandes capítulos aqui. O primeiro é toda essa revisão mais profunda de como as mulheres foram abordadas nos estudos migratórios. Então, eu comecei lá dos clássicos, em que eu considerei o Ravenstein, o I, fui para as abordagens de Equilíbrio, para as históricos estruturalistas, os transicionais. Então, na verdade, acho que não dá tempo de comentar, mas o difícil foi realmente achar mais profundos sobre sexo ou sobre as mulheres, né? Isso mal aparece, assim. Mas a gente chega nas pluralistas, quando a gente tem a ideia de que nenhuma abordagem em si vai conseguir explicar um fluxo migratório nas suas diversas interações, e que a gente tem essa ideia mais abrangente, e muitas outras questões começam a aparecer,
Muitos dos estudos que a gente tem da migração das mulheres são a partir desse momento recentes. Então, é feito todo esse processo para a gente entender por que a gente não tem tantos estudos, os fatores que estão relacionados a isso. E, além disso, também abordei muito a questão das famílias, dos estudos migratórios, porque, de fato, muito da migração ocorre de forma familiar, as mulheres estão muito conectadas, né, elas têm realmente uma boa parcela que faz uma migração para acompanhar a família, mas eu abordei, além dessa migração familiar conjunta, que eu estou focando aqui em como ela impacta no rendimento das mulheres, e se está trabalhando ou não, também a migração individual. Tem por trás uma decisão familiar. Então, apesar da gente não conseguir captar essas coisas, é importante a gente pensar nisso, né? Muitas vezes uma pessoa que fez uma migração individual, ela depende de toda uma decisão familiar para conseguir fazer esse deslocamento. E aí muitos fatores vão pesar na decisão de que membro migrar, se ele vai poder migrar ou não. Um deles é o sexo, a posição no domicílio, então está muito relacionado com como os recursos são distribuídos dentro. Então, achei que a gente trazer essa questão também, né? Antes de migrar, como o sexo pode estar relacionado à sua capacidade de migrar ou não. Aí, além disso, eu trouxe as abordagens do ciclo de vida familiar, essa ideia de que as bases do ciclo de vida estão relacionadas a uma maior propensão a migrar, então, quando você forma família, nasce um filho, algumas coisas assim estão relacionadas a uma maior propensão ou não a migrar. E aí trouxe alguns estudos do Brasil, também para retratar toda essa questão. E outra parte que eu considerei muito relevante para a gente ter em mente na hora de analisar os resultados foi tratar da divisão sexual do trabalho. E aí eu trago aqui já direto para um panorama brasileiro. Então, eu trabalho com a questão do trabalho reprodutivo e produtivo, como a cultura de que a mulher é encarregada dos cuidados da casa, dos filhos, dos membros idosos, como isso faz com que ela se insira no mercado de trabalho de forma diferenciada do homem. Então, a gente trata homem e mulher da mesma forma, como alguns teóricos colocam, né, como fazendo uma migração do mesmo modo, já não começa a fazer muito sentido, porque a relação da mulher com o mercado de trabalho é muito diferenciada do homem. Aborda a questão das participações das mulheres na população economicamente ativa, as taxas de atividade nesse período, para a gente ter uma ideia do panorama geral, e outras questões que diferenciam homens e mulheres no mercado de trabalho. Então, a segregação ocupacional das mulheres, o trabalho precário, muito conectado a esse trabalho reprodutivo, a necessidade de ter horas mais flexíveis, enfim. A questão da escolaridade, que as mulheres, né, nesse sentido, são melhor posicionadas que os homens, porém, ainda assim, se perduram, né, as questões de rendimento, as mulheres ainda ganham menos, então, todas essas questões foram abordadas para a gente pensar, né, nos resultados que foram encontrados. Aí, passando para a minha metodologia, eu não vou explicar tudo aqui, né, mas eu fiz uma consideração sobre os fluxos migratórios, porque eu escolhi esses fluxos mais especificamente. Também citei algumas características das regiões de origem e destino, porque elas estão muito relacionadas com essa posição dos imigrantes no destino, no mercado de trabalho. Então, como, por exemplo, o Nordeste, que a gente tem menores IDH, menor rendimento, menor escolaridade, isso vai estar impactando na situação desses migrantes no destino. Quando eu comparo com Minas Gerais, que tem esses indicadores são melhores.
como o destino foi mudando ao longo desse período, né, que foi transformando a migração, coisas nesse sentido mais gerais. Aí eu vou trazer aqui um pouco sobre a base de dados, a questão do tipo de migração que eu criei e os modelos de análise de regressão. E eu também não vou apresentar, mas eu fiz uma abordagem sobre o que decisão tomar, se vai fazer uma análise familiar ou domiciliar. Realmente eu optei pela análise domiciliar por ser muito mais, ter um padrão muito maior entre os censos, mas também nessa categorização do tipo de imigração me interessa todo tipo de posição no domicílio, mesmo que a pessoa seja um pensionista, ele não esteja relacionado com a família, por exemplo. Então, essa foi a minha decisão. Aí, a base de dados que eu utilizei para fazer essa análise foram os microdados dos censos demográficos dos últimos 3 anos, então 91, 2000, 2010. Com relação à migração, a gente tem várias perguntas, né? Eu utilizei o que a gente chama de variável de última etapa, então é um conjunto de 2 perguntas. Quanto tempo você reside aqui e qual é o seu local de residência anterior? Elas compõem essa última etapa. Eu escolhi ela porque eu preciso desse tempo de migração para criar a minha categorização do tipo de migração. E aí, só um detalhe, ela faz referência ao F de residência anterior, porque é o que a gente tem nesses 3 censos, a gente não tem município de residência anterior, que traz alguns probleminhas, mas estão lá comentados na tese, acho que não cabe aqui. E aí eu trabalho com 3 grupos. O primeiro são os meus imigrantes, então as pessoas que residiam no estado de São Paulo, nas datas do censo, e que declararam residir anteriormente ou em algum estado do Nordeste ou em Minas Gerais. E quando eu vou estar analisando a proposição deles no mercado de trabalho, eu vou estar comparando com os naturais do município de residência no estado de São Paulo. Então, as pessoas que nasceram naquele município e nunca migraram. O ideal aqui seria a gente ter uma situação impossível, que é saber como seria a vida da pessoa se ela não tivesse migrado e como é a vida da pessoa se ela tivesse migrado, com ela migrando. Então, como isso não é possível, a gente tenta achar um grupo de comparação mais adequado, e eu escolhi esse porque na região sudeste, ao contrário do resto do país, os naturais estão melhor posicionados no mercado de trabalho do que os migrantes. Nessa comparação, mulheres estão realmente melhorando sua condição ou não no mercado. Então, sempre vou estar contrapondo as com as naturais, além, é claro, de comparar os homens imigrantes com as mulheres imigrantes. E aí, só uma ressalva, que quando eu trabalho com a categorização do meu tipo de imigração, eu vou estar considerando todo mundo, os meus imigrantes e os não migrantes, que eu chamo aqui, que é qualquer outra pessoa, seja migrante ou não, mas é só nesse momento, né, o tipo de imigrante. Então, essa foi a categorização do tipo de imigração que eu fiz, e acho que foi o maior ineditismo da minha tese, foi pensar nessa modelagem, foi também surgindo conforme fui lendo textos, pensando, né, nessa variável de tempo de migração, como ela pode indicar uma rede migratória, quem migrou antes, quem foi depois, e foi aí que eu fui construindo ela. E a ideia aqui é retratar o mais próximo possível de como ocorreu o aumento daquela pessoa. Então, se quando ela saiu de Minas e foi para São Paulo, por exemplo, se ela fez isso sozinha ou se ela estava acompanhada, para ter uma proxy da dependência da migração. Como migrantes individuais, eu considerei os imigrantes recentes que residiam sozinhos no domicílio universal, e é só
fazer uma adendo aqui que eu esqueci de comentar. Eu foco nos imigrantes recentes, que são aqueles com menos de 2 anos de residência em São Paulo, para ter essa maior proximidade desse momento. Por isso que eu fiz esse recorte. Aí, além desses imigrantes que residiam sozinhos lá em São Paulo, como imigrante individual, também considerei aqueles que estavam residindo em domicílio em que só ele era um imigrante. Estou nessa minha definição de imigrante que eu fiz anteriormente. E aí os demais eu considerei como sendo migrantes conjuntos, tendo feito uma migração conjunta. Então, tanto aqueles que moravam em um domicílio em que algum outro membro, ao menos algum outro membro, também era um imigrante recente, residindo também pessoas que não eram imigrantes, em que todos os membros eram imigrantes, e também domicílios que, além de um imigrante recente, pelo menos, tinha também um imigrante antigo, ou seja, que tinha mais de 2 anos de residência já no destino. E aqui a gente podia ter não migrantes também nesse domicílio. Então, essa foi a categorização da migração que eu criei falando nessa dependência migratória ou não. Então, entre imigrantes individuais e conjuntos. E para analisar o mercado de trabalho, a situação desses migrantes no mercado de trabalho, eu usei regressões linear-empíricas, utilizando variáveis bem conhecidas já, nada de novo, mas aqui a minha variável dependente foi o logaritmo do rendimento mensal no trabalho principal, né, ajustados para 2010. Dependentes, eu usei as características pessoais de raça, se era responsável ou não pelo domicílio, se era responsável ou cônjuge, na verdade, fiz esse recorte, se residia na região metropolitana de São Paulo ou não, se tinha filho de até 12 anos no domicílio ou não, as horas trabalhadas mensais no trabalho principal e o grupo de idade. Também fiz um vetor para a posição na ocupação, então, se era empregado doméstico com carteira assinada ou sem, se era outro empregado com carteira assinada, se era contra o próprio empregador. Também para o nível de instrução. E foi basicamente isso. E primeiro eu fiz as regressões, claro, incluindo a variável sexo. De fato, existia esse diálogo de rendimento por sexo, controlando para as demais variáveis. Aí, comprovado isso, eu segui para modelos separados para cada sexo. Então, eu tive uma infinidade de modelos, né, para cada sexo, migrante, não migrante, por origem do migrante, 3 anos de análise, então, teve muita coisa para brincar. Aí, passando, então, para os resultados. Eu comecei com essa análise quantitativa mesmo, se houve um aumento das mulheres nos fluxos, né, a proporção delas. Então, eu fiz distribuição dos migrantes por sexo. Realmente, ela foi muito equilibrada, sempre muito próximo do 100%, que acontece geralmente fluxos migratórios internos. Em Minas Gerais, a gente observa zero a maioria desde o ano, teve um leve aumento, mas tudo muito equilibrado, né? Elas eram 5,4% dos migrantes no último ano. Já no Nordeste, a gente não tem uma tendência clara. No último ano, elas eram minoria, né? 48,8%, mas nada, nenhuma discrepância muito significativa. E aí, com relação à distribuição por faixa etária, de homens e mulheres, não trouxe o gráfico, mas assim, a gente vê que há uma boa aproximação das curvas, elas vão ficando muito parecidas. Então, muito se fala, talvez, que as mulheres têm um pico um pouco mais de migração, ou talvez pelo casamento, elas casam com idade, na média, mais jovem, mas essas mudanças, estão ocorrendo mudanças nessas questões, e as próprias curvas, no último ano, elas já ficaram muito próximas entre os sexos.
Então, essa questão, houve um deslocamento geral para todos os grupos do pico da migração dos 15 aos 19 para os 20 aos 24 anos, e aí aqui eu faço uma relação possível com o ciclo de vida, então a gente tem adiamento aí de alguns eventos, como a entrada no mercado de trabalho e o casamento. Algumas coisas com relação à transição demográfica já dá para captar nessas curvas, então, ao longo do tempo, a gente tem uma redução do peso relativo das crianças e um leve aumento do peso dos mais velhos, né, desses imigrantes. Tem uma literatura já conhecida, o Robert Castro, agora eu não vou lembrar o nome do outro autor, mas eles falam que a gente olhando essas curvas por faixa etária, a gente já pode ter uma ideia se a migração é mais familiar, mais voltada para o mercado de trabalho. Então, se eu tiver um peso maior de crianças, porque ela é mais familiar, se tiver um pico jovem, é porque é mais voltada para o mercado de trabalho. Então, nessas questões, na verdade, olhando as minhas curvas, eu não trouxe aqui, mas é uma coisa breve mesmo, você vê essas duas questões, você tem tanto das crianças, mas também você tem um pico jovem, então a gente precisa partir para outras coisas para ter uma ideia dessa migração, se ela é mais voltada para o mercado de trabalho ou não. E por isso essa categoria do tipo de migração que eu construí. Então, ela é com relação aos de origem no Nordeste, embaixo com relação aos de origem em Minas Gerais. Vai ser sempre essa a apresentação, eu sempre vou trazer as mulheres primeiro, os homens, os períodos, e aqui a gente tem o geral, que é o tipo de migração, se for individual ou conjunto. E aí a gente já começa a perceber algumas coisas, que é, na verdade, a grande maioria dos imigrantes fizeram um deslocamento conjunto, tanto para homens quanto para mulheres, considerando os dois fluxos, e que, na verdade, essa distribuição é muito equilibrada entre os sexos. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, nos de origem do Nordeste, praticamente a mesma proporção de homens e mulheres fizeram uma migração individual, de 20%. O que já começa a aparecer são os diferenciais por origem. Você vê que em Minas Gerais você já tem um percentual maior, uma proporção maior de pessoas com migração individual, então em torno dos 28%. E a gente já começa a refletir um pouco sobre essas questões passadas na literatura. E aí aqui eu achei interessante trazer a migração conjunta, então a porção de pessoas que fizeram uma migração por faixa etária. Aqui são as mulheres com origem no Nordeste, as mulheres com origem em Minas Gerais, e embaixo os homens. Então, a amarelinha 91, o azul 2000 e o vermelho 2010. E aí, de modo geral, a gente vê que o que está acontecendo ao longo do período é um aumento nessas faixas etárias jovens da migração feita de forma conjunta, ao passo que nas mais velhas você tem redução. E aí a gente faz algumas hipóteses, né, sobre o que pode estar relacionado. Então, pensando que a gente tem nas jovens alguns adiamentos de eventos do ciclo de vida, como de entrada no mercado de trabalho, muito em função de pessoas que continuam estudando, mais pessoas, né, que continuam estudando, a gente pode ter um aumento refletir esse aumento da migração conjunta. Então, tem mais pessoas que ainda residem com suas filhas, que vão migrar, ou onde elas migram, elas já casaram, e por isso, talvez, esse aumento da migração conjunta, mas aqui são só hipóteses, por enquanto. Já na outra ponta, essa redução da migração conjunta, a gente pode pensar, né, no aumento dos divórcios nesse período, a gente tem um aumento das separações,
E também pode estar associada a um deslocamento para cuidado. Então, tanto da pessoa que vai demandar cuidado, como muitas mulheres, principalmente, se deslocando para ajudar a cuidar de algum outro membro da família. São algumas hipóteses, né, que a gente pensou nesse comportamento aí nesse período. E aí aqui eu só trouxe desagregados os domicílios, né, 5 domicílios, 2 primeiros formam aquela migração individual e os outros a migração conjunta. E aí só considerando aqui, dá para trazer para vocês, que a gente tem os de origem nordestina. Nos 2 primeiros períodos, a maioria deles estavam residindo, os imigrantes recentes, em um domicílio que também tinha imigrantes antigos, né, para homens e para mulheres. E no último período, passou a ser o domicílio em que todos eram imigrantes recentes a predominar, o que já era a regra, de modo geral, no fluxo de origem mineira. O que a gente pensa aqui é que talvez as de rendimento, ou mesmo os programas de transferência de renda, estão possibilitando que as pessoas migrem de forma conjunta. Então, ao invés de um membro do domicílio para São Paulo tentar se estabelecer, arrumar emprego, e depois conseguir trazer outro membro, as outras pessoas que ficaram na origem, você já consegue ter um deslocamento conjunto. Então, todo mundo vai ao mesmo tempo. Algumas questões. Na tese, além disso, eu coloquei qual era a relação desse imigrante recente com o responsável pelo domicílio também. E aí a gente tem questões muito diferentes entre esses grupos. Como um imigrante recente, esse tipo de domicílio, o que se destacou é que a gente tinha muita mulher residindo como empregada doméstica, ou para empregada doméstica, principalmente em 91, mas houve uma queda bem considerável no período. Nos domicílios em que todos eram imigrantes recentes, a gente tem uma clara formação de um núcleo familiar. Então, você tem o responsável, o cônjuge e o filho, por exemplo. Já nos imigrantes recentes antigos, esses imigrantes recentes, tem muitos que também têm relações mais distantes com o chefe do domicílio. Então, é um irmão, é um parente ainda mais distante. Então, a gente vê algumas formações curiosas, dependendo do tipo de domicílio. E aí a gente parte para a análise do mercado de trabalho. E aqui eu volto a considerar todos os meus imigrantes, né? Não só os imigrantes recentes. Aqui eu estou considerando todos os imigrantes da década. Eu apresento aqui a taxa de atividade por condição de imigração, faixa etária e sexo. A primeira são daqueles com origem no Nordeste, do lado de Minas Gerais, e embaixo as dos naturais do município de residência, que vai ser o meu grupo de comparação. Então, o pontilhado são os homens, as contínuas são as mulheres, em amarelo é o ano de 90, azul 2000 e vermelho 2010. E aí a gente tem tendências muito parecidas entre esses grupos, que a gente o que já é bem retratado na literatura, que ocorreu de forma geral, que você tem um aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho nesse período, né? Não tem tantas quedas na distribuição etária, né, por conta de nascimento de filhos, as mulheres estão permanecendo mais constantes, né, essa taxa de atividade, ao passo que os homens a gente vê uma pequena queda ao longo do período, para todos eles. De modo geral, os homens imigrantes têm taxas de atividade sempre tiveram maiores do que as naturais, e as mulheres imigrantes também. Mas o destaque vai para as de origem mineira, que elas, na verdade,
em 91 tinham a menor taxa de atividade, mas em 2010 elas passam a ter a maior taxa de atividade. Então, umas transformações. Não que a diferença seja muito grande, mas acho que no final até coloco. E outra variável que eu achei interessante trazer é essa questão do rendimento, pensando na contribuição do rendimento oferido em todos os trabalhos daqueles que tinham 18 anos ou mais de idade para o rendimento domiciliar. E aí a gente tem a mesma divisão, mulheres e homens, e aqui eu considero os originados do Nordeste, de Minas, e os naturais. Então, eu quis trazer incluir essa informação na tese, porque é uma das questões por trás, né? Que as mulheres não têm rendimento, os homens são mais associados ao mercado de trabalho, ou que o rendimento delas é apenas complementar. Então, o maior peso de decisão realmente é o rendimento do homem. Mas aí a gente vê que ao longo desse período, a gente tem algumas transformações. O em azul são as pessoas que não contribuíam para o rendimento domiciliar. Em laranja, as que contribuíam com até 50%, e em cinza, as que contribuíam com mais de 50% até 100%. E aí a gente vê essas mudanças são muito parecidas para todos os grupos que eu estou considerando. Essas distribuições são muito parecidas, então não existe uma distinção entre ser migrante ou não, ou origem imigrante. E a gente vê que, ao longo do tempo, a gente tem uma queda bem expressiva das mulheres que não contribuem para o rendimento domiciliar. Então, a gente chega na casa dos 35% para as de origem nordestina, 30% para as demais, e aumento dessa contribuição nos outros quesitos, principalmente aquelas que contribuíram com mais de 50% do rendimento. Então, essas questões também devem ser consideradas pensando no poder de decisão na hora da migração. É claro, a gente tem diferenças ainda muito claras entre a contribuição dos homens e das mulheres, né? Eles estão muito mais concentrados na categoria que contribuía com mais de 50% do rendimento domiciliar. Mas algumas transformações já dá para a gente captar. Passando, então, para os resultados das regressões, aqui eu trouxe aquela que eu incluo a variável sexo, para ver se a gente tem esse diferencial de rendimento, de fato, entre homens e mulheres. Claro que isso já é reportado na literatura, só para a gente confirmar mesmo. Então, eu estou controlando todas as outras variáveis, mas eu só vou apresentar o resultado da variável sexo, porque é muita informação para a gente trazer. Uma vez só. Então, aqui o valor 1 para a minha variável é referente às mulheres e 0 para os homens. E aí foi uma forma que eu tentei fazer para resumir os dados. Aqui eu tenho os resultados da regressão para o percentil 10, então os 10% que recebiam os menores rendimentos na mediana, o resultado da regressão linear na minha média, e aquele resultado quando eu estou falando dos 10% mais ricos, né, com os maiores rendimentos. E aí eu tenho as curvas para cada ano. Então, 91 em azul, laranja 2000 e cinza 2010. Como aqui a minha variável tem valor 1 para mulheres, a gente já vê que os resultados foram negativos, porque ser mulher em comparação com os homens, está associado a menores rendimentos. Então, a gente vê aqui, pegando aqui 2010 para aqueles originados no Nordeste. Então, entre os que recebiam os 10% menores rendimentos, as mulheres recebiam cerca de 20% a menos do que os homens, considerando esse grupo. E aí, o que a gente vê essa tendência para todos os grupos é um aumento ainda maior desse diferencial conforme a gente caminha ao longo da distribuição de rendimento.
Então, lá na média, a gente já tem um diferencial maior do que 30%. E entre os que recebiam 10% mais, né, os maiores rendimentos, esse diferencial chega a 40%. E aí é uma tendência geral para todos os grupos que eu considerei. A gente tem uma melhora, uma redução desse diferencial mais marcada entre os naturais e os de origem nordestina, né? A curva levantou um pouquinho ao longo do tempo. Já entre os de origem mineira, esse diferencial ficou mais estabelecido ao longo do período. Esse maior diferencial aqui, conforme a gente avança para os maiores rendimentos, é bem conhecido na literatura como o teto de vidro. A dificuldade das mulheres conseguirem acessar empregos que remuneram melhor. Então, mesmo o que causa esse diferencial entre os que ganham mais, quando eu comparo homens e mulheres. Aí, aqui eu já passo para as minhas regressões de fato, que eu posso comparar a situação das mulheres. Então, faço regressões separadas para as mulheres e depois para os homens. Eu vou trazer só algumas variáveis que se demonstraram mais significativas para análise, mas todas aquelas que eu dei na metodologia sendo consideradas. E aí, aqui eu vou manter essa mesma apresentação. Então, as mulheres com origem no Nordeste, os homens, as mulheres com origem em Minas Gerais, os homens com origem em Minas Gerais, os naturais de São Paulo, as mulheres e os homens. De modo geral, aqui, a minha variável, ela já recebe valor 1 para os brancos e 0 para os negros. Então, aqui é a somatória, né, de pretos e pardos. A gente já começa a ver que também tem diferenciais por raça, que já é também conhecido na literatura. Então, ser da cor branca está associado a maiores rendimentos em comparação com os negros. Esse diferencial, se a gente pensar naquele de sexo, não é tão grande, mas ainda é significativo. A gente tem um aumento, né, ao longo da curva também, principalmente para os de origem em Minas Gerais e os naturais de São Paulo. Então, também denota essa maior dificuldade de negros acessarem trabalhos que remuneram. Dos originados do Nordeste é que a gente tem os menores diferenciais. E são justamente o grupo que a gente tem maior proporção de negros, né? E pensando em sexo, os diferenciais dos homens são geralmente levemente superiores aos diferenciais das mulheres, quando a gente pensa em raça. Ao longo do tempo, a gente não vê mudanças, né, no peso dessa variável para explicar o rendimento. A gente vê essas diferenças por origem, né? Aqui eu vou estar considerando a variável se residia na região metropolitana de São Paulo ou não. Então, 1 era para quem residia e 0 para quem não residia. E aqui já vai ter uma tendência bem mais clara ao longo do tempo. A gente vê que esse diferencial, então, quem residia na região metropolitana de São Paulo ganhava mais do que quem não residia, mas esse diferencial se reduziu bastante ao longo do período, então, de modo geral. O que está muito associado ao que a gente já vê que, na literatura, que a região metropolitana de São Paulo até está perdendo sua atratividade. Então, tem muito a ver com essa questão. Hoje em dia, os migrantes têm muito mais informação, sabem que tem muitas questões negativas também, como violência, nessas localidades, conseguem se informar melhor, e além disso, a gente vê que essa remuneração a mais por residir na região metropolitana de São Paulo, ela tá perdendo força. Então, isso pode estar muito relacionado a essa realocação dos migrantes no espaço. Ela é muito maior para os naturais,
tanto para homens como mulheres. Então, a gente já vê diferença de remuneração entre esses grupos. E os de origem mineira, no geral, eles se direcionaram mais para a região que não era região metropolitana, enquanto que os de origem nordestina, eles ainda têm maior foco em residir na região metropolitana. E os naturais, eles estão bem distribuídos, bem ao meio, entre quem residia na região metropolitana ou não. E aí são algumas das questões que a gente pode colocar aqui. A outra variável que eu foi a posição da ocupação, aqui eu só vou trazer um exemplo de comparação, que são os empregados sem carteira assinada versus os empregados com carteira assinada, que são os maiores grupos, né, onde as pessoas estavam mais alocadas. E aí a gente já vê que não possuir carteira assinada está associada a menores rendimentos, quando a gente compara quem tem carteira assinada, e que a gente tem grandes diferenciais ao longo da curva. Então, ele pesa muito mais para aqueles com menores rendimentos. Então, por exemplo, para as mulheres de origem nordestina, aquelas que não tinham carteira assinada chegavam a ganhar 60% a menos daquelas que tinham carteira de trabalho assinada em 2010. E aí, esse diferencial vai se reduzindo conforme a gente caminha aí na curva de rendimento. A gente tem um comportamento mais parecido entre os grupos, não foi um marcador tão grande por origem, mas tem o seu impacto comprovado, principalmente para os de origem nordestina, aqui no percentil 10, entre os que ganhavam menos. Aí, passando, acredito que é a última, para variar instrução, e aí eu trouxe para a gente ver a comparação dos extremos aqui, aqueles que tinham superior completo comparados com aqueles sem instrução ou fundamental incompleto. Aí a gente já vê que, de fato, que também já é comprovado, a instrução está associada a maiores rendimentos, então esse diferencial. Mas outra questão que a gente vê é que, ao longo do período, essa remuneração a mais pela instrução, ela está caindo. Então, esses diferenciais estão diminuindo para todos os grupos. De modo geral, a gente vê que, para os homens, esses coeficientes são um pouquinho maiores. Então, parece que é uma remuneração um pouco maior entre eles pela instrução do que entre as mulheres. E, de novo, a gente vê esse comportamento ao longo da curva. Então, quanto mais a gente caminha para aqueles que ganham mais rendimento, maior é o diferencial. Então, entre os 10% com os maiores rendimentos, eles chegam a ganhar quase 2 vezes mais do que aqueles que não têm instrução, né, 1,6 a mais. E aí, tem alguns diferenciais, a gente vai ver por origem. Entre os de origem nordestina, que parece ter o maior impacto, são eles os menos instruídos, na verdade. Aqui, essa é uma variável importante para a gente entender os resultados, porque, na verdade, os de origem mineira, eles apresentaram uma instrução um pouco maior do que as dos naturais de São Paulo, então é uma das variáveis que posicionam eles um pouco melhor do que o grupo de comparação. E já os de origem nordestina, apesar de terem as histórias ao longo do nível de instrução, eles estão bem atrás com relação a essa variável com os outros 2 grupos. Então, a gente parte para as considerações finais. A consideração do tipo de migração, aquela variável que eu vi, mostrou que, na verdade, a maioria dos caminhos foram feitos de forma conjunta, e aí aqueles com origem
nordestina, na verdade, as mulheres, né, houve uma pequena redução do peso relativo das que faziam uma migração individual, enquanto entre as de origem mineira, você teve um pequeno aumento nesse percentual. E aí, pensando naquela minha primeira hipótese, de que haveria um aumento da migração feminina feita de forma individual, que indica ampliação da independência das mulheres no deslocamento, ela vai se confirmar só para o caso das originadas em Minas Gerais. Mas acho que, além disso, o maior resultado que a gente acabou tendo aqui foi ver que, na verdade, as distribuições por sexo são muito parecidas. Então, isso não corrobora os resultados apontados pela literatura, em que as mulheres realizariam uma migração mais conjunta do que os homens. Então, acho que foi um achado bem relevante. E aí, pensando naquela variável de contribuição para o rendimento domiciliar que eu coloquei, aqui eu estou destacando de novo, que a gente vê que houve esse aumento da contribuição daquelas mulheres que contribuiu com 50% ao menos do rendimento diário. Em queda da não contribuir, uma queda bem significativa. Então, a gente já vê que, como eu comentei, quanto maior a participação das mulheres no domiciliar, essa lógica de que elas migram com sua família, sem ter uma atuação na decisão de migrar, ela começa a perder o seu sentido, né? Porque o rendimento das mulheres se torna cada vez mais importante para o sustento de todos os membros do domicílio. Aí, pensando nas taxas de atividade que eu comentei, que aqui eu trouxe até os valores, as migrantes tiveram, no geral, as taxas de atividades maiores do que as naturais. Só que, esse diferencial, na verdade, ele foi se reduzindo ao longo do período. Então, as naturais acabaram se aproximando muito das nordestinas, com uma taxa de atividade em 2010 de 64%, enquanto as mineiras, né, saíram da pior posição, digamos assim, para ter a maior taxa de atuação, que foi em torno de 67%. Com relação aos homens, a gente viu que houve um diferencial, que além de ter aumentado a participação das mulheres, a gente viu que também houve uma pequena queda na taxa de atuação dos homens, mas esse diferencial ainda é significativo no ano de 2010. Aí, pensando em todas essas variáveis que eu considerei para rendimento, que muitas tiveram um impacto diferenciado conforme a condição de migração e a origem. Então, tendo menor impacto no rendimento dos imigrantes de origem nordestina, de modo geral, enquanto as de origem mineira tiveram valores mais próximos das naturais, que é o grupo melhor posicionado no mercado de trabalho. Então, a gente vê que os de origem nordestina, eles são mais concentrados, né, entre aqueles que recebiam menos, então essas variáveis acabam tendo um impacto menor. E além os diferenciais desses naturais com os migrantes, eles também vão ser produzidos pelas diferentes composições desses grupos. Então, principalmente com relação à raça, eu coloquei os nordestinos têm muito mais participação de negros, como a posição na ocupação, as mulheres migrantes estão muito mais ocupadas entre empregadas domésticas, quando a gente for comparar com as naturais, por exemplo, e nos casos dos originados no Nordeste, a gente também tem um diferencial claro de educação, que é menor quando a gente compara com os outros grupos. Então, essas questões também produzem esses diferenciais. Essa questão do diferencial ocupacional que eu coloquei, né, apesar da maioria estar empregado com carteira de trabalho assinado, você ainda tem uma concentração dessas mulheres empregadas como domésticas, as imigrantes, que, além de como contra própria, na verdade, as naturais estão mais presentes como contra própria empregadoras. E aí a gente já vê essas iniciais por condição de migração ou não.
E aí um destaque para essa questão do nível de instrução, o que a gente está percebendo é que há essa polarização do fluxo de origem mineira. Então, além de você ter esses imigrantes que vão trabalhar na base, empregos que remuneram menos, a gente também tem imigrantes mais especializados que vão ocupar cargos de melhor remuneração, né? Imigrantes com maior instrução. Então, um destaque para a gente colocar aqui. Esses resultados apontam para a confirmação da segunda hipótese, de aumento da participação das imigrantes no mercado de trabalho de destino e a melhora relativa da sua situação nesse mercado, de novo, só para aquelas com origem mineira. Então, eu posso dizer que houve feminização da migração, nesse termo mais amplo que eu assumi, pensando só no fluxo com origem de Minas Gerais. E o mesmo a gente não pode dizer das nordestinas, que apesar de ter uma taxa de atividade um pouco maior dos naturais, o aumento dessa participação foi menor no período e o diferencial de rendimento, quando a gente compara com os outros grupos, aumentou. E aí a gente vê como a origem tem um impacto significativo em como a gente vai observar a condição desses migrantes no destino. Aí aqui eu trouxe um artigo que já foi publicado, e quem quiser dar uma olhadinha explica bem como eu criei aquela minha condição de migração, então entre individual e conjunta. Já tem o passo a passo, tem o algoritmo de como foi feito, na tese também está tudo bem explicadinho, e a gente tem aí esperando a aprovação, que é aquela revisão da literatura de migração sobre como as mulheres foram abordadas. Então, espero que produza outros frutos aí. Seria isso. Muito obrigada. Obrigado pela disposição. E a gente agora abre aos participantes as perguntas e indagações, e eu já tenho algumas aqui que foram mandadas online. A primeira é da Apelideira Salvaldi. Raquel, sei que não era o objetivo do seu trabalho, mas você acredita que as mulheres têm maior potencial para promover o desenvolvimento na região de destino? Oi, responder baseado na literatura internacional. A gente já está alguns estudos que mostram que as mulheres têm mais conexão de destino, enquanto os homens, eles estão mais associados à origem, isso pensando num contexto internacional, é claro. E aí você tem questões por trás disso que estão muito relacionadas às questões de gênero. Então, as mulheres possivelmente migram para um local em que as relações de gênero são mais igualitárias, e elas se veem num contexto melhor do que aqueles em que elas estavam. Então, tem tantas normas sociais estabelecidas. Isso faz com que elas se conectem, de fato, mais com essas regiões de destino, enquanto os homens, o que acontece muito é que eles acabam exercendo trabalhos inferiores ao que eles exerciam na origem, apesar de remunerar melhor, são trabalhos que não são considerados muito masculinos, digamos assim. Então, às vezes, eles vão trabalhar em trabalhos domésticos, em restaurantes, e eles acabam se conectando mais com a origem. Então, eles se importam mais em mandar mais remessas para a origem, esse papel que eles têm lá na origem. Então, eles se baseiam mais na posição social deles com a origem do que o destino. Então, pensando nesse sentido, talvez sim, eles teriam um potencial maior ver esse desenvolvimento da região de destino. Mas não, confesso que não levantei essa questão. Pipeu. Pois não. Posso fazer uma pergunta para a Raquel? Claro. Fala, Wagner. Raquel, duas coisas. Parabéns, né, pela apresentação. Já consegui mandar um abraço para o Jonas.
Então, fiquei contente em revê-los. A primeira pergunta que eu faço, Raquel, está muito relacionada a essa pergunta. Não, vou fazer primeiro com essa resposta que você deu. E vai ligar a próxima palestra que vai estar ligada, conectada com a próxima palestra que vai ter quarta-feira que vem, com o professor Silvio, em que eu participei de uma banca de um co-orientado dele, e ele está falando sobre sucessão da empresa familiar no Rio Grande do Sul, né, das pequenas propriedades rurais. E falava que tinha muito masculinização, ao contrário do seu caso, das empresas rurais, e eram os meninos, os homens que ficavam enquanto as mulheres iam para a cidade porque não tinham espaço para ela assumir a gerência ou a condução das empresas familiares pequenas no Rio Grande do Sul. Com isso dá uma conexão interessante, porque pelo que ficou entendido na defesa da tese que eu participei, a mulher ia para a cidade e se qualificava mais do que o homem, ou seja, ela tinha... E isso está sendo muito notório mundialmente, que as mulheres estão tendo graus de ensino superior maior que o homem, né? Então, acho que isso é uma evidência. Claro que tem que ter ciência em cima disso que eu estou falando. Pode ser uma hipótese que deveria ser testada. Com relação à pergunta do seu trabalho, eu queria entender por que foi a região que você estudou foi Minas Gerais e Nordeste, e o período que você estudou. Porque não foi mais recente, porque falta dados ou alguma dessa natureza? Ok. Com relação à primeira questão, a gente tem até uma literatura que aborda isso, até pensando nessa questão que eu falei, que você faz uma migração individual, mas por trás você tem uma decisão familiar. A maioria das pessoas não consegue migrar isolada, não tem recursos para fazer isso. Então, você move a família para que esse deslocamento seja feito. E quem vai migrar está muito relacionado com o que você falou. Pensando mais no meio rural, a predominância, é claro, dos filhos homens continuarem no trabalho rural, por questões também culturais, né? O homem que é sempre mais associado a esse trabalho. Teria mais força, tem mais força, de fato, né? Mas sempre é pensado nessa continuação masculina. Então, muitas vezes, são as filhas que acabam migrando, porque você vê que aquele empreendimento, aquela terra, não vai dar para todos os membros da família. Então, os outros têm que começar a diversificar. E é interessante até que muitos optam pela migração das filhas mulheres por causa desses laços mais próximos com os familiares. Então, elas sentem com maior responsabilidade de precisa mandar rendimentos para eles. Muitos homens não têm essa conexão tão forte, acabam não remetendo tanto dinheiro. Então, essas questões de gênero estão muito associadas realmente ao que você falou. Aí, passando para a segunda pergunta, do período que eu considerei, foi a partir do censo de 91, que a gente vê, né, desde a década de 80 até o censo de 2010, até a década de 2000. Em 80, a gente tem, eu posso falar muito disso, uma mudança no paradigma da migração. Então, você perde você tem mais informação e você vê que a migração não é mais tão associada a uma melhora da vida, né? Ela mesmo em busca das condições financeiras, mesmo em busca de trabalho. E realmente vai só até 2010, porque a limitação no censo, a gente não tem informações, estamos esperando aí o censo que adiou. Em outros
outros bancos de dados, você não tem essa pergunta de última etapa. Então, a gente optou por ficar com os censos mesmo. Obrigado. Raquel, a gente tem também uma pergunta da Augusta, professora Augusta. Ela te pergunta o seguinte: você fez mulheres versus homens, por exemplo, de origem nordeste e de renda, mas entre os de origem do nordeste, você não fez entre as mulheres de origem do nordeste e todos os demais homens, seja do nordeste, Minas ou São Paulo. Pergunto, para mostrar por exclusão salarial do imigrante do nordeste, considerando todo, não seria necessário fazer alguma comparação? Não, realmente a gente manteve a comparação entre os grupos. Claro que, assim, ao longo da tese eu fiz a comparação entre todos os diferenciais, até porque foram regressões separadas, né? Mulheres de origem nordestina, mulheres de origem mineira, mulheres naturais, e o mesmo para os homens. Então, a gente acabou fazendo essa comparação, mas só realmente das variáveis independentes, como elas estão relacionadas ao rendimento do grupo. A gente acabou não fazendo essa comparação entre os grupos, realmente, não deu. Ok. O professor Valdir Galandi pergunta o seguinte, Raquel: fizestes alguns recortes relativos à diferenciação de renda por gênero, regiões brasileiras. A partir de suas leituras e extrapolando seus objetivos, você apontaria se este é um traço brasileiro, ou latino, ou de países menos desenvolvidos? Eu acho que, bom, pensando em gênero, a gente tem países que estão melhor posicionados, né? Nenhum superou esses diferenciais. Mas eu acho que realmente de subdesenvolvidos, talvez essas condições sejam mais marcadas. Pensando só por comparação em imigrantes internacionais, você tem claras distinções com os naturais, né? A xenofobia e a ilegalidade da migração coloca esse grupo numa posição muito mais vulnerável. Mas pensando em migrantes internos, talvez esses diferenciais sejam menores. Eu não acredito que se reduzam, se sumam, né? Mas eu acredito que sejam menores em países mais desenvolvidos. Ok, agora nós temos uma outra indagação do professor Sérgio Luiz Kuhn, que, de certa forma, você já respondeu, mas que você quiser esclarecer mais. Parabéns pela sua tese, no entanto, uma pena estes dados que têm 10 anos atrás para mais. Poderia ser algo mais recente, análise de tendências mais atuais. Estudar imigrantes latinos, mulheres, etc. Talvez seria mais interessante e proveitoso para pesquisa e ações das políticas entre os governos. Na verdade, é um comentário. O que tu achas disso, Raquel? Eu concordo, eu acho que, assim, não nego que são dados desatualizados, mas, infelizmente, é o que a gente tem, e a gente tem que pensar que é uma análise que ainda não foi feita. A gente tem muitas análises de momento, muitas não, algumas análises considerando sexo entre migrantes e não migrantes, porém, fazer essa combinação do tipo de migração é uma coisa inédita, então a gente não tinha uma noção tão clara de como a migração era conjunta. Então, acho que apesar desse atraso, valeu o esforço por conta dessa aplicação, que agora sim pode ser, né, expandida para outras bases de dados que tenham essa informação desse tempo de migração. Bom, a gente tem várias felicitações ao seu trabalho, à sua apresentação aqui, do professor Sérgio Luiz Kuhn, do professor Felipe Francisco Assis Chiquira, do professor Silvio César Arde, do professor Cristiano Stan, do Francis Regis Gonçalves, do Valdir, do Jandir,
Raquel, muito obrigado por sua presença, por sua fala, foi bastante esclarecedor. Nós agradecemos a sua participação e muito nos honra o fato de você carregar na sua origem a UniOeste e sempre ter representado ela muito bem. Agradecemos a todos, aos participantes de hoje e nos despedimos. Uma boa noite. Raquel, se tu quiser se despedir, esteja à vontade. Ripel. Peri. Anuncia quarta-feira, Ripper. Tá legal. Anuncia aí, depois eu falo. Tá legal, beleza. Quarta-feira, meus caros, a gente vai ter, já foi mencionado anteriormente, mas a gente remenciona, 22 do SEG, às 19h30, nós vamos ter na 50ª experiência com o professor Silvio César Ard, da Unisc, com a temática de a necessidade de novos olhares dos indicadores do desenvolvimento. Uma palestra por demais interessante, como tem sido todas até agora, e a gente aguardaria, gostaria da presença de todos online, é óbvio, né? Porque isso muito nos honra. Peri, a palavra é sua. Boa noite para todos. Terminou agora a reunião, pré-reunião da diretoria. Estou vendo aqui, está o Silvio aqui, mandou uma mensagem. Silvio, quarta-feira vai ter reunião da diretoria da SOBER sobre algumas decisões. Eu vou tentar vir na hora, mas hoje eu tentei e não deu certo. O Weimar falou ali, o Weimar pode ser testemunha disso, e quem está ouvindo também pode pegar isso como ensinamento. Então, a gente fica muito feliz. Eu não vi a sua apresentação, Raquel, mas você sabe que eu tenho raízes na UFMG, evidentemente, né? E sempre quando estou em contato com os meus colegas de lá, eles falam muito bem de você e também do Jonas. Mas o Weimar sabe que não é bem isso que ocorre com todos os alunos que a gente costuma espraiar. O Weimar mesmo lembra uma vez que a gente estava num determinado momento e eu estava no congresso e sentou um professor da instituição física e falou assim, você tem 1 mês para resolver com aquele problema que você mandou para a gente. Ele defender porque ele está enrolando. Então, a gente, da mesma forma que a gente recebe elogios, a gente recebe críticas e pesadas quando tem que receber. Mas a maioria tem sido elogios, porque a gente tem mandado a nata da nata. E a Raquel Schneider, eu sempre quando ouço sobretudo da demografia, senão o seu orientador Fausto Brito, né? Foi meu professor nos anos 80. Então, você vê como é que a gente está ficando velhinho. Mas a Paula, a Simone, o Cássio, aquele pessoal... Também o pessoal da economia, eles te adoram lá. Eles não falam isso para vocês, que eu conheço mineiro, mas, assim, pelas costas, mas do lado bom, eles falam muito bem de você. Então, se você continue espraiando essa competência, o Ripper também foi para lá, deu um show de bola, abriu espaço, é convidado para a banca. A gente vê quando a pessoa faz um pós-doc com seriedade, né? Então, o Ripper é respeitadíssimo lá. Quando outros vão passear, vão brincar de pós-doutorado, né? O Ripper fez um pós-doutorado muito sério. E você está fazendo um doutorado, logo, logo vai se encaixar na academia. Eu vejo você daqui a uns 15 anos como bolsista de unidade de pesquisa. Se eu estiver enganado, que o grande arquiteto do universo, né, Silvio? Corte minha língua. Seria isso. Ok. Quero agradecer. Por favor, esteja à vontade. Agradecer a todo mundo. É um prazer estar aqui de volta, adoro, né, a UniOeste. Foi um prazer também estudar no CDPLAR. Quem tiver vontade, quiser conversar comigo, a gente pode conversar. Foi um ambiente ótimo, também foi muito bem acolhida lá. E é isso aí, espero continuar no meio. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Eu estava ouvindo você e lembrei de uma passagem, alguns anos atrás, no primeiro ano de economia, uma menina que sentava lá no fundão, quieta, tranquila, tá aí, né? Um processo de construção sério ao longo do tempo. Meus parabéns. Só pedir uma mensagem do Silvio Arendt aqui. As teses da SOBER avaliadas e resultado encaminhado ao Coronel Peri, para saber. Ouviu, Peri? O Silvio está no prêmio do SOBER, né? Não sei.
Não sei, aqui ele mandou por aqui agora, né? Ah, é verdade, é verdade, é verdade. É muito trabalho, nossa senhora. Então tá. Meus caros, agradeço a presença de todos online, agradeço a Raquel, lembranças a todos, lembranças ao Jonas, né? Muito, muito interessante o trabalho, bastante relevante. Essa abordagem é, de fato, sui generis, ela é diferente e pode trazer muitas e muitas análises futuras. E a gente espera que, obviamente, Raquel, você possa dar sequência aos seus trabalhos com o brilhantismo que você teve hoje. Meus parabéns, tudo de bom. Agradeço a todos, uma boa noite.